Bom, beleza. Já vimos agora do Kaplan-Meier, vimos o nosso resultado, agora eu quero fazer essa mesma análise, só que usando a análise de sobrevivência de Cox. O Cox ele já é um modelo semiparamétrico. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente pode ter valores de vários preditores ali dentro. Então, se eu quiser colocar múltiplos preditores para dizer se tem esse valor na sobrevivência, então eu posso comparar agora diversos fatores dentro da minha sobrevivência. Então, por exemplo, aqui, ó, novamente, a variável tempo, a variável de evento e alguns preditores. Bom, será que se eu colocar a idade, o tratamento e o estilo de vida, e eu quero agora plotar, por exemplo, o tratamento. Então eu vou ter esses preditores no nosso modelo, mas agora eu vou plotar o valor do tratamento, mas levando em consideração quem? Todos esses outros preditores. E aí a gente clica aqui, ó, vai executar a análise de Cox proporcional, e aí aqui sim a gente vai ter alguns resultados, da mesma maneira como se a gente estivesse falando lá da nova, de quem? Da estimativa da idade, o tratamento sendo ele padrão e o estilo de vida saudável, as estimativas, o erro padrão, a estatística e se é significativo ou não. A gente pode ver aqui ó, que, na verdade, quem foi significativo foi o tratamento. Então, a gente pode olhar se existe diferença agora usando o teste de Cox, usando os valores de Cox na predição, porque agora a gente está falando de parâmetros, a gente tem parâmetros dentro da nossa análise, agora então em predição daqueles indivíduos. Se é experimental e a padrão, existe alguma diferença. E aqui a gente tem um teste de proporcionalidade. Então, quando a gente está falando de um teste de análise de Cox, a gente também tem que ver se as nossas variáveis ao longo do tempo, se elas estão variando ou se elas estão seguindo aquela constância, o mesmo comportamento. Então, para esses resultados, eu deixei aqui uma interpretação. Os resultados do teste de proporcionalidade indicam a suposição de que o teste de modelo de Cox estão sendo atendidos, ou seja, todo mundo ali dentro tem um p-valor de zero maior do que 0,05. Se a gente olhar aqui, ó, todo mundo teve. Ou seja, esse modelo ele é um modelo bom para explicar essa sobrevivência, o comportamento do nosso experimento. E a gente pode olhar aqui embaixo esse resultado desses valores, ó, ou seja, todo mundo está seguindo o mesmo comportamento ao longo do tempo. Então, esse gráfico que a gente tem de análise de sobrevivência pelo tempo, esse experimento, levando em consideração esse modelo aqui, a gente pode sim predizer de essa regressão funciona e a gente pode ver o comportamento, se existe uma diferença significativa para a idade, no tratamento, estilo de vida. Como a gente viu aqui, que na verdade quem vai fazer a diferença aqui vai ser o tratamento experimental. O tratamento, né? E a diferença, olha aqui em cima, se a gente olhar, existe uma diferença para o tratamento experimental, ou seja, tem aquele p-valor. Se a gente quiser ver todos os valores dessa análise, agora a gente pode voltar aqui em Kaplan-Meier e ver como que é a sobrevivência para o tratamento e gerar a curva de Kaplan-Meier. Então aqui, usando só as minhas observações, a gente pode gerar essa saída, gerar também os gráficos, ou seja, não tem uma predição, é só um comportamento dos meus dados, só levando em consideração o meu tratamento, e sim eu tenho essas predições. Agora, novamente, posso clicar aqui no Excel, exportar, e aí ter a saída. Então, o legal do Kaplan-Meier e Cox é que eles trabalham em conjunto. Não é que alguém pediu para você fazer Kaplan-Meier que você vai esquecer o do Cox, porque às vezes você pode estudar outras variáveis em conjunto ou não em conjunto. E a mesma coisa, não vai direto para o Cox sem olhar. Então, às vezes você quer ver só o resultado das saídas. Então, eu posso pegar lá e ver, olha, como é que está a sobrevivência ao longo do tempo. Pode ir para o Kaplan-Meier. Agora, se você tem mais fatores para explicar, você vai usar o teste de Cox, vai ver quais variáveis explicam, e aí sim você pode plotar aqui, escolher qual delas que você quer ver a diferença, levando em consideração todas as outras anteriores. Beleza? Qualquer dúvida, deixa sua dúvida aqui nos comentários e a gente vai tentar tirar da melhor maneira possível as suas dúvidas. Beleza? E assim a gente fecha a nossa explicação sobre o nosso aplicativo.